mídia on e off, digital, presencial, o que é melhor, o que não é. Esse vídeo é principalmente para pequenos empreendedores, vendedores de serviços e assim vai, que tem chegado bastante a mim. Então vamos falar um pouco sobre isso aqui. Eu gosto muito de saberes que se cruzam e eu acredito que todos os saberes se cruzam, por isso é primordial e é tão legal e importante que a gente se contextualize em diversos conhecimentos para entender mesmo realmente sobre o mundo, e principalmente quando a gente está falando de tendências, que é uma questão assim, antropológica mesmo, cultural, de você olhar para as coisas, de você entender a natureza, porque tudo se manifesta de forma cíclica, assim vai. E aí eu queria trazer pra gente entender um pouco isso sobre investimento. Um conceito extremamente básico do investimento, que a gente sabe, e que a maioria saiba, é que você jamais vai investir todo o seu dinheiro num negócio só. Por quê? Esse negócio ele está submetido a muitas circunstâncias das quais você não controla. E colocar o seu dinheiro inteiro ali pode ser muito perigoso e nocivo. O que acontece, por exemplo, se você decide investir tudo, todo o seu tempo, tudo que você tem em uma única relação e aí não ir alimentando todas as outras coisas e circunstâncias. A primeiro momento que essa relação ou desaparecer, ou ficar desequilibrada, ou inclusive você passar por uma traição, alguma questão mais profunda, você vai se quebrar de uma maneira que vai ser muito mais difícil voltar a se sustentar. Então tudo aqui a gente está falando de investimento, né, e de tempo. E aí, quando a gente tá falando sobre essa questão da mídia, seria muita loucura a gente virar e falar para, por exemplo, investir tudo que você tem simplesmente numa mídia digital, porque, por exemplo, a gente tem a tendência das pessoas estarem cada vez mais exaustas do digital por tudo que a gente viveu, né? Por tudo que a gente vivenciou numa pandemia, as pessoas estarem carentes da presença e assim vai, estarem cada vez mais off. Não significa que o digital vai acabar, isso é, de verdade, assim, eu diria que é impossível. Mas, se você tem somente presença digital, vai ficar bem mais difícil, né, de lidar com essa mudança. E ao contrário, se você decide que eu odeio digital, eu não quero nem saber, eu vou ficar só no presencial mesmo, e aí acontece alguma coisa drástica aí, igual aconteceu com a gente aí, né, nessa pandemia, e as coisas presencialmente param, diminuem drasticamente, você está completamente lascado porque você não fez a sua presença digital ali de forma certa. Então não faz sentido, né? E aí é claro que a presença em mais em um e mais no outro vai muito depender do seu nicho, da sua história, do que você quer, do seu corpo, da sua vontade, etc. Né? Então não entro nesse mérito, mas eu entro no mérito aqui do profundo equilíbrio que é importante ter. E aí a gente vai entrar em um outro conceito aqui, porque vocês sabem que aqui a gente trabalha muito com o conceito da ancestralidade, a gente trabalha com os oráculos para potencializar marcas e assim vai. E aí a gente entra no conceito de comunidade, que é um conceito que começou a ser muito usado e amado pelo marketing. Você com certeza já ouviu isso, criar comunidade, né? Comunidade, como foi vendido pelo marketing digital, é um pouco uma loucura. E as pessoas estão saturadas porque não existe... Pra mim é tipo um conceito meio Bauman, sabe? de relações líquidas. Porque... Primeiro que, obviamente, que é uma relação muito fria, o digital, não tem como dizer, e comunidade é um conceito ancestral. Comunidade é pele, é olho no olho, é contação de história, é pé no chão, é pé na terra, é a gente conversar, dialogar, é corpo, é respiração, é presença. Comunidade é isso. Sim, ficou muito forte, principalmente ali com a pandemia, justamente por tudo isso que eu falei. Mas hoje o conceito de comunidade, por exemplo, virou igual no WhatsApp, você faz parte de comunidade, de uma escola tal, ou de um negócio tal, que virou um grande bombardeamento, na verdade, sei lá, de propagandas, de promoções. Que comunidade é essa, né? E as pessoas já estão o tempo todo sendo extremamente bombardeadas com isso, né? Você entra aqui mesmo na plataforma, patrocínio, de repente invade, no YouTube você tá vendo seu vídeo, é invadido por um patrocínio, e aí a comunidade virou isso também. E aí as pessoas ficam saturadas. Então o que eu indicaria mais fortemente aqui, visto que é aquele nicho que eu falei que eu tô conversando nesse momento? Cria essa comunidade de forma presencial, momentos presenciais que você tem. Se você é um terapeuta, rodas, vivências, aulas, né, eventos. Se você vende um produto, feiras, eventos também, vivências também, a depender do seu produto. Eu queria trazer aqui um exemplo de uma mulher que eu admiro muito, ela é de Goiânia, que é a Nayara, da Casa Gaudioli. Ela, por exemplo, vende velas. Ela começou ali vendendo, né, velas online, ela tem a loja online dela, mas aí ela também começou a levar esses produtos para locais presenciais, então casas de terapia, essas lojas comunitárias. E aí, o que ela começou a fazer? Olha que sacada legal. Ela começou a criar a sua comunidade de que maneira? Decidindo dar
uma vez no mês, oficinas de velas. Ali essas pessoas entram em contato com as essências, com a forma como ela conjura esse trabalho dela, pinta os frascos, né? E se envolve ali. Isso não atrapalha as vendas dela, pelo contrário, tá bom? Pelo contrário. E aí ela, né, faz um nicho crescer ali, porque ela, né, faz ali parceria com a casa de terapia, que no caso é o Florescer, nossa casa que fica em Goiânia, maravilhosa. Então, olha que bonito e que rico. Comunidade, por ser um princípio ancestral, também é sobre isso, fazer diversas pessoas crescerem. E se a gente está falando de negócios de profundo propósito e regenerativos, a gente está falando também sobre isso. Então, o digital, se ele ficar apenas ali no meu próprio umbigo, no meu próprio mundo, ele também, né, essa coisa as minhas promoções, as minhas coisas, minhas, etc., também é um princípio anti-comunidade. Porque o princípio comunidade é fazer todos nós crescermos profundamente, levarmos todos os nossos juntos, vamos assim dizer. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Salve! Então, espero que vocês tenham gostado e a gente possa ajudar vocês aí cada vez mais a colocar a voz de vocês e a marca de vocês, que com certeza é muito importante nesse mundo que está precisando de negócios regenerativos e de verdadeiro propósito nesse mundo. Tchau!